todo. Entonces, comencemos. ¿Se han dado cuenta que ya vivimos en el futuro? Tal vez para las personas más jóvenes no sea evidente, pero para los que ya no somos tan jóvenes o para personas aún mayores, eh, las diferencias en el mundo que hay hoy en día son más evidentes que nunca y la velocidad del cambio que estamos viviendo es más rápido de lo que nunca ha sido en la historia. ¿Alguna vez han pensado que nuestra especie, el Homo sapiens, los seres humanos, Homo sapiens, tienen alrededor de 200.000 años, entre 160, 300, dependiendo a quien le pregunten, pero alrededor de 200.000 años de especies? ¿Han pensado alguna vez en que tenemos 200.000 años de existencia como especie moderna y la diferencia que han habido entre esos 200.000 años en los últimos 2.000 años? ¿Cómo estaba nuestra especie hace 2.000 años? ¿Han pensado cómo estábamos hace 200 años? ¿O hace 20 años? ¿O incluso hace 2 años? Estas son cosas que muchas veces se dan por sentadas, que no las pensamos, que no las meditamos, pero hoy en día tenemos disponibles impresoras 3D, televisores 8K, hemos ido al espacio, simios sin pelo, hemos salido al espacio, estoy hablando de la especie. Estamos a un paso de vivir constantemente realidad virtual, realidad aumentada. Tenemos tecnologías que hacen deepfake, tenemos smartphones, llevamos todo el tiempo esto, contamos con redes 5G, tenemos internet y estamos viviendo la era de la inteligencia artificial. En verdad, estamos frente a una locura de cambios y es una época hermosa para estar vivos. Eh, Bajo este contexto, tenemos que comenzar, es nuestra obligación comenzar a entender la inteligencia artificial. Y cuando uno habla de inteligencia artificial, esto es lo primero que se le viene a la mente. Terminator. La ciencia ficción ha hecho mucho, mucho por la inteligencia artificial en realidad, porque nos ha dado muchos panoramas. Sorprendentemente, la mayoría suelen llevar a un fin nada prometedor para nuestra especie, pero no es esto en lo que pensamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Todavía, que lo sepamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es el uso de computadores, de ordenadores, para hacer cosas que normalmente requieren de inteligencia humana. Las personas, los seres humanos, el Homo sapiens, podemos percibir cosas con nuestros sentidos, podemos verlas, escucharlas, saborearlas y luego esa información que nos ha llegado la procesamos. Tenemos un CPU, nuestra unidad central de procesamiento, que es el cerebro, que nos permite entender y responder. Una forma de entender y responder es reconocer patrones en algún evento, hecho o cosa. Y otra forma es entendiendo el lenguaje. Puede ser que sea lenguaje escrito, puede ser lenguaje hablado. Podemos incluso hablar en otros idiomas y aún así entendernos, lo cual es una locura. Pero este es el proceso que seguimos cuando pensamos, cuando usamos la inteligencia. La inteligencia artificial es una rama muy amplia de ciencias computacionales. Esta requiere varias cosas para poder funcionar. En primer lugar, una capacidad elevada de procesamiento y en segundo lugar, mucha data. La data lo es todo. Eh,
Y lo que hace la inteligencia artificial es algo similar a lo que en este sentido hacemos los seres humanos. Se elaboran algoritmos de inteligencia artificial que permiten reconocer patrones, hacer predicciones, recomendar acciones. Y la vivimos a diario. Google, Netflix, Amazon, todas estas cosas a las que estamos expuestos, a las que entramos en contacto cuando tomamos uno de estos aparatos o cuando entramos a Internet, usan en cierto sentido inteligencia artificial. Pero entonces, en este punto, ¿en dónde queda el ser humano? Pues la inteligencia artificial tiene a estas alturas capacidades de procesamiento mucho mayores que las que tiene el ser humano. Nadie podría osar a compararse con una computadora. Nadie podría pensar que puede escribir un texto más rápido que el ChatGPT, que es algo que está de moda. Pero ¿qué pasa si ponemos a una inteligencia artificial a hacer algo para lo que no ha estado programada o entrenada? No va a poder hacerlo. Esa es la versatilidad en la que todavía, de momento, seguimos ganando los seres humanos. ¿Quién sabe en el futuro qué pueda pasar? Entonces, bajo todo este, bajo todo este contexto, estamos en un momento histórico en que la inteligencia artificial se nos vino encima y tenemos que aprender a utilizarla. El día de hoy nos vamos a centrar en una forma de inteligencia artificial, aunque antes de eso yo les recomiendo que hagan una foto de esta diapositiva, de esta pantalla, porque son otras herramientas que les recomiendo también revisar, que para quienes estén involucrados en investigación o para quienes estén estudiando, les va a resultar bastante útil. Me voy a esperar aquí unos segunditos hasta que todos tengan chance de tomar una foto a esto y guardarlo y luego revísenlo porque les va a servir. En algún punto les va a servir. Muy bien, continuemos. Hoy nos vamos a centrar en una forma de inteligencia artificial. El nombre de esta inteligencia artificial es ELISIT. Básicamente, el objetivo del LISIT es hacer búsqueda bibliográfica. Es el principal uso de esta tecnología. ¿Cuál es la diferencia? En alguna sesión previa conversamos de PubMed, de Scopus, del Google Scholar, el Google Académico, y hay una diferencia enorme entre estos buscadores y el LISIT. Primera, que Licit utiliza inteligencia artificial para realizar la búsqueda. Este es un sistema en el que podemos hacer preguntas en lenguaje normal, tal como hablamos. De la misma forma en la que nos expresamos, podemos darle esas palabras al sistema y el sistema nos va a entender. ¿Por qué? Porque este sistema intenta identificar conceptos, no se queda en palabras clave, que es lo que hacíamos con los buscadores tradicionales, en los que utilizábamos una palabra clave o un término de búsqueda seguido de un operador booleano, otro término de búsqueda, y de esa manera construíamos términos de búsqueda más grandes basándonos en operadores booleanos y palabras clave o términos de búsqueda clave. Con el licit no tenemos la necesidad de hacer eso, sino que podemos hacer una pregunta de la misma forma en la que se lo haríamos a una persona que esté sentado junto a nosotros o a un profesor o a un colega. Esa es la gran ventaja. Y la segunda gran ventaja es el output, la forma en la que nos da los resultados. Lo que hace este sistema es organizarlos en una tabla que es de fácil lectura y de muy fácil comprensión. Como les indiqué, este sistema se basa en inteligencia artificial. El lenguaje que utiliza es el GPT-3.
Quienes estén familiarizados con el uso de ChatGPT sabrán que es un lenguaje muy similar, solo que es una versión anterior. Eh, el GPT es una forma de lenguaje que se basa en ser un transformador generativo preentrenado. Es decir, es una red neuronal que en realidad en su inicio fue desarrollada para traducir idiomas. Era un traductor de texto, un traductor de idiomas. Y lo que hace es que basándose en ese input, en las palabras que nosotros le demos, traduce, ya no necesariamente a otro idioma, sino a conceptos clave y basándose en esos conceptos clave, puede puede entender los problemas y ofrecer soluciones. Y la forma en la que ofrece esas soluciones es generando texto. De ahí viene el nombre, GPT, que es en inglés Transformador Preentrenado Generativo. El LISI utiliza la tercera versión de este lenguaje. De este lenguaje. Eh, ChatGPT, el famoso ChatGPT, en este momento está utilizando la versión 3.5 para la versión gratuita, mientras que la pagada está en la versión 4. Es decir, que todavía son sistemas son lenguajes superiores al que tenemos en este momento en el LISIT, pero ya vamos a ver cuáles son las ventajas de esto. Para quienes les interese, hay versiones que son de paga, o al menos están en versiones beta, que eventualmente saldrán y van a ser también usuarias del modelo GPT-4. Es decir, que, que las cosas que nos dará probablemente vayan a ser una locura. Habrá que verlo en su momento. Entonces, vamos a tratar de ir haciendo las cosas juntos para, para que todos puedan ir siguiéndonos, ¿sí? El primer paso para utilizar el Licit es crear una cuenta. Lo que hay que hacer es ir a esta dirección de aquí. Permítanme, la pongo en el chat. .org. Entonces, tengan la bondad, todos quienes puedan hacerlo, dirigirse a esta ubicación que está aquí en el chat. Vamos a dar un par de segundos por si es que hay alguien que lo esté haciendo en este momento. Una vez que hayan entrado en este enlace, vamos a hacer clic en donde dice Sign Up y a continuación tendrán las opciones para registrarse. Podemos hacerlo con email o con una cuenta de Google. En mi caso yo me registré con una cuenta de Google y entonces lo único que debemos hacer es registrarnos. Vamos a dar un par de segundos también por si es que hay alguien que lo esté haciendo en este momento y necesite ayuda. Muy bien, continuamos. Una vez que hemos entrado al sistema, nos aparece esta pantalla. Como verán, es una pantalla que se ve sencilla, no hay mucho en donde perderse. Como habíamos indicado al inicio, el objetivo de Elicit es hacer búsqueda bibliográfica y nos permite, en este casillero, hacer esa búsqueda.
Podemos hacerlo de dos maneras principales. La primera, ingresando una pregunta. Recordemos el proceso de búsqueda bibliográfica se basaba en establecer una pregunta, en desarrollar una pregunta de investigación. Entonces, podemos aquí escribir esa pregunta. Vamos a inventarnos algo. Eh, digamos, ¿qué les parece esto? Escribimos, ¿cuál es la principal terapia, cuál es el principal abordaje farmacológico para dolor en cáncer de páncreas? Una vez que hemos escrito nuestra pregunta, hacemos clic en buscar. Le damos unos segundos mientras hace su trabajo y nos da la respuesta. En esta pantalla vamos a tener cada fila de esta tabla es un paper. Cada uno de estos resultados es un artículo diferente. Esta es la primera forma de poder buscar esa información, escribiendo directamente la pregunta. Pero también hay otra manera, que es algo un poco más parecido a lo que hacíamos con los otros buscadores más clásicos. Vamos a poner Pharmacologic Approach for Pancreas Cancer y Palliative Care. Esta vez notan la diferencia, no hice toda la pregunta, sino que únicamente doy los que considero que serían términos clave y doy la indicación de buscar. Y el sistema nos arroja los resultados. Y hay una tercera forma de hacer esta búsqueda, que es pidiéndole al sistema que me proponga preguntas de búsqueda. Si hago clic en este recuadro, me dice Brainstorm Questions from Pharmacologic Approach Pancreas Cancer Palliative Care. Entonces, puedo yo, haciendo clic aquí, pedirle al sistema que me dé preguntas de investigación. Démosle unos segundos para que lo haga. Y estamos. Como pueden ver, el sistema nos propone las preguntas. Recordemos, lo que el lenguaje hace es extraer conceptos. No se basa en palabras clave, en keywords. Lo que hace es extraer los conceptos de las palabras que le hemos dado para, con base a eso, poder darnos esas preguntas, que son las preguntas que el sistema entiende que nosotros estamos queriendo buscar. Y podemos en este punto hacer clic en cualquiera de estas preguntas según sean nuestros intereses. Vamos a hacer clic en esta primera. Y nuevamente el sistema va a hacer una búsqueda basándose en los conceptos que extrae a partir de la indicación que hemos dado. Pero además, en esta forma de búsqueda, nos elabora directamente un párrafo haciendo el resumen de lo que considera que es lo más importante de los principales artículos que encontró. En este caso, este resumen debería responder a la pregunta que hemos hecho. Como pueden ver, aún está en beta, es decir, que no es una versión finalizada. Siempre que en este tipo de cosas veamos que dice beta, debemos ser un poco más críticos y manejar con un poco más de cuidado porque significa que aún no es la versión final. Aún así, para todo esto, siempre debe primar
nuestro criterio, porque seguro ya lo vamos a ver. Eh, las desventajas que nos presenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Comencemos con las funciones. En primer lugar, cuando le hemos pedido el brainstorm, nos va a dar siempre que hayan datos suficientes para que lo haga, este resumen, este texto resumen, que es la respuesta a la pregunta. En la parte de acá, podemos pedirle al sistema que nos muestre en la tabla de resultados otro tipo de información, no solo la que tenemos aquí. Puedo pedirle que me muestre las intervenciones que se han hecho, los outcomes, el número de participantes que hubo en cada artículo. Puedo pedirle una columna para autores, para la revista, para el journal. Me da incluso el DOI, el código DOI o el ranking de Encimago. Entonces, todos estos datos son metadata de los artículos y le podemos pedir dependiendo de las cosas que necesitemos. Quién sabe, en algún momento lo único que necesite es el DOI que esté a mano, activo el DOI. Y necesito saber en qué revista fue publicado, activo journal. Y como pueden ver en la parte de aquí, me va a dar la revista y el DOI. Eh, en la parte de la derecha tenemos, en primer lugar, la solicitud al sistema de que únicamente nos muestre resultados que tienen un PDF. En general, vamos a tener resultados con PDF cuando se trata de artículos de tipo Open Access. Cuando son artículos de pago, no va a aparecer aquí el PDF en general, porque son artículos que requerirían acceder mediante pago. Entonces, naturalmente, el sistema no los va a disponer. Si hago clic aquí, me va a buscar los que tengan PDF y podemos ver en la parte de acá abajo que me está indicando el acceso al PDF. Si yo hago clic en este, me va a enviar hacia el PDF y puedo tener también acceso rápido al PDF. Otra forma de utilizar este sistema podría ser para realizar la búsqueda de un artículo a partir del DOI. Digamos, por ejemplo, que veamos que se nos abra alguno de estos. Que yo tenga este DOI. Solo tengo el DOI. Puedo acceder a Elicit, pedirle que me busque el DOI y ¿qué creen que va a pasar? En este momento deberían suceder dos cosas. Que en primer lugar me dé el artículo que yo he pedido el DOI y en segundo lugar los artículos que hayan citado a este primer artículo utilizando el DOI. Si es que en las referencias de estos siguientes artículos pusieron el DOI de este primer paper, van a aparecer también. Otra de las herramientas que nos da el sistema es el uso de filtros. Si hacemos clic en filtros, podemos acceder a palabras clave. Esto es un poco más parecido al tipo de búsqueda bibliográfica clásica que vimos en otras clases. Puedo yo pedirle palabras clave, palabras que debe tener obligatoriamente el artículo o palabras que no deba tener. Es decir, que serían términos de exclusión. Otro tipo de filtro que hay es el año de, es el año de publicación.
Si a mí me interesan artículos, digamos, de los últimos 5 años, le puedo pedir del 2019 en adelante. Entonces, en la búsqueda va a darnos solo los resultados que hayan sido publicados del 2019 en adelante. Podemos ver 2019, 2021, 21, 19, 19. Siempre nos va a mostrar, al menos de momento, los resultados de 5 en 5 el sistema. Otro tipo de filtro es el tipo de estudio. Es decir, que podemos pedirle ensayos clínicos controlados, revisiones, metaanálisis o estudios longitudinales. Si nos interesa un tipo específico, tipo particular de paper, pues esta es la forma de poder llegar a ese tipo en particular. Además de eso, además de los filtros, podemos también ordenar los resultados en orden alfabético según el título del artículo, puede ser ascendente o descendente, según cómo empiece el resumen del abstract, según la revista en la que fue publicado, igual, siempre ascendente o descendente, según el DOI, según si dispone de PDF o el año puede ser el más reciente o el más antiguo, o según las citas que tenga ese artículo. Y además de todo esto, también podemos exportar los resultados en un archivo .bib o en un archivo .csv. Los archivos CSV son los archivos ordenados en un formato que se nos abre en Microsoft Excel, mientras que el archivo .bib es un archivo para utilizar con gestores bibliográficos, dígase Mendeley o Zotero, por ejemplo. Otra de las funciones de Mendeley que hasta hace poco estaba todavía en beta, no, me parece que sigue en beta, pero que ya está libre. Esperemos que cargue. Otra de las funciones es poder cargar documentos en PDF. Y esto nos sirve para que el mismo proceso que hace el sistema con los demás artículos lo haga con nuestro PDF. Pero antes de ir a eso, vamos a hacer otra cosita. Volvamos a los resultados anteriores. Como vimos, el sistema nos da los resultados. Cada línea es un artículo. Vamos a entrar al primero que nos encontramos. Revisión de cáncer de páncreas. En este momento, lo que nos encontramos aquí es la metadata de este estudio. En primer lugar, vemos el tipo de estudio al que nos estamos enfrentando. En segundo lugar, los autores, luego la revista en la que fue publicado, el año en que fue publicado, el número de citas que tiene, acceso al Scholar y acceso al DOI. Tenemos un resumen del abstract, es decir, un resumen del resumen, las variables que se midieron, las variables respuestas que midieron, y tenemos una referencia rápida sobre si puede o no ser confiable este documento. Lo que el sistema hace es buscar dentro del texto mención al tipo de estudio, al origen de los fondos para realizar ese estudio, a dónde a los tipos de participantes que hubo, las comparaciones que se dieron, que se dieron, perdón, así el estudio menciona si hubo intención de tratar o preregistros. Como vemos, es un sistema que todavía no es perfecto y puede darnos fallas. Es por esto lo que les decía al inicio, siempre hay que ser muy críticos con lo que leamos. Si desde el título nos está diciendo que es una revisión, sabemos que es una revisión. ¿Por qué no aparece aquí? Se me ocurren en este momento dos posibles razones. Primero, que es una falla del sistema, o segundo, que la metodología del estudio diga review a secas, sin más detalles.
¿Eso qué significa? Que tenemos que ir a revisar la metodología del paper en este caso. Pero cuando funciona es muy útil porque vamos a tener aquí acceso rápido y directo a esta información, que es importante para comenzar a darnos una idea sobre qué tan bien hecho está desde un punto de vista metodológico. El siguiente punto es que identifica posibles críticas, es decir, en los estudios que hayan citado a este artículo, va a buscar posibles críticas hacia este paper. Si encuentra alguna información, nos hará aparecer aquí. Están otro tipo de citas y en la parte de la derecha tenemos el documento, el texto del documento. Es decir, va a seguir la estructura que está establecida en el paper. Esto también en ocasiones puede ser un problema porque si el sistema no funciona adecuadamente, puede ser que nos reconozca títulos grandes que no tienen que ver con la estructura y nos ponga aquí. Pero en general nos sirve muy bien para darnos una idea. Para finalizar, vamos a revisar rápidamente la otra función que les había comentado, que es la de analizar PDFs. Esto que hizo con nuestro otro resultado, de buscarnos la información y dárnosla de esta forma, lo puede hacer también con documentos propios que tengamos. Entonces, en este caso, vamos a subir un documento que es sobre la información de una maestría que hay en la Universidad Internacional del Ecuador. Hacemos clic y nos da la misma información. Resumen de lo que consideraría que es el abstract, la estructura general del archivo, que busca la maestría, donde son los docentes, precios de becas y todos estos ítems. Entonces, si tenemos documentos que queremos que el sistema los analice por nosotros, podemos también darle el documento y el sistema lo va a hacer. Finalmente, para terminar la parte de ELISIT, volver a mencionar, importantísimo, no olvidarnos que el uso de ELISIT no reemplaza a la lectura crítica. Jamás, bueno, no voy a decir que jamás, quién sabe algún día lo haga, pero de momento no reemplaza a la lectura crítica, no la sustituye. Nosotros tenemos que llevar esa capacidad de ser críticos sobre lo que leemos, porque puede ser que el sistema de lenguaje nos falle y no nos dé la información adecuada. Sucede con frecuencia. La inmensa mayoría de veces son fallas menores que no evitan la comprensión, pero aún así tenemos que siempre ser muy críticos porque si hay alguna falla que sea importante, puede ser que hayamos cometido errores que pueden llegar a ser graves. Entonces, esa es la parte que corresponde a este sistema. Por favor, si es que hay preguntas, dudas, algo que no haya podido explicar adecuadamente, tengan la bondad. Gracias, Monsermin. Bueno, a ver, estamos no momento em que os que estão com dúvidas, por gentileza, façam as suas perguntas, aproveitem essa ocasião para esclarecê-las. Se tem dúvida, pergunte. Tá. Bom, tem uma estudante que quer fazer uma pergunta. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Eu gostaria de saber sobre essa última função comentada, onde a gente pode colocar PDFs ou artigos ou documentos que a gente possua. Eles ficam, tipo, seriam armazenados em algum lugar que a gente teria acesso a eles separadamente ou meio que ficariam na área de busca sobre a temática? Monsermi, la estudiante quiere saber sobre la última función. Si el documento que si le pide al ESIT, si se queda Almacenado almacenado sí, en ya. algún sitio. A ver, como norma general, como regla general, Entonces, evitemos subir documentos sensibles o confidenciales a cualquier sistema. En principio, hasta la última actualización que revisé hace unas pocas semanas, el sistema no almacenaba los documentos que uno le daba. Si yo subía un PDF, ellos dicen que no, pero esto es algo que puede cambiar sin previo aviso, sin previo aviso, podrían cambiarlo de un momento a otro, perdón, o que podría no ser cierto o podría ser cierto parcialmente. Es decir, que guarden ellos algún tipo, que guarden los documentos para hacer algún tipo de validación. Y si es que es información sensible o confidencial, podría pasar a esto. Como norma general, no solo en este sistema, sino en todos los sistemas y en todo el Internet en realidad, tratar con mucho cuidado los documentos que sean confidenciales o que tengan información sensible. Mi recomendación sería, si son documentos que no es tan importante que la información que tienen, adelante. Pero si se trata de información confidencial o muy delicada, tratar de evitar subirlo. gracias, Montserrat, por la respuesta. Gracias a la estudiante por la pregunta. Por favor, ¿alguien más? Bueno, ¿alguien más tiene dudas que pueda querer aclararlas? Bueno. ¿Quieres decir algo, Montserrat? Si no hay más dudas, continuamos con Santiago. Muchas gracias por tu participación, tu generosidad de estar conosco en un viernes por la tarde. Gracias, Montserrat. Siempre dispuestos y gustosos de ayudar en todo. Gracias. Santiago, por favor. Si quieres, puedes empezar. Un momento, por favor. Problemas técnicos. Desculpa, tive um pequeno problema. Vocês conseguem enxergar a minha tela? Não, ainda não, Santiago.
Ali? Agora sim, agora vemos. Boa tarde, obrigado, professora Regiane. Meu nome é Santiago, eu vou falar um pouquinho de o tradutor, os tradutores que podem ser utilizados com inteligência artificial. Nesta apresentação, a gente vai ver um pouco da história da tradução da linguagem na humanidade, desenvolvimento da tradução das línguas, o que é a plataforma DeepL. DeepL é a plataforma que a gente vai ver como originou, onde originou um pouquinho de história do tradutor, um pequeno manual de uso, e a gente vai ver também um pouco contraste com outros resultados de outros tradutores como GPT ou Google Translate. Também vamos ver um pouco no final da apresentação, um resumo da importância da tradução na pesquisa científica. Então, desde a antiguidade, todas as civilizações têm uma história de ter uma necessidade para comunicar alguma mensagem através de diferentes pessoas que não falam a mesma língua. Então, desde o começo da humanidade, a gente tem registrado muitos documentos que quantificavam muita informação e que se podiam comparar em outros documentos e ter o mesmo significado, desde as tabuinhas sumérias, onde era uma espécie de registro da economia. A gente tem que as obras clássicas foram traduzidas desde a língua do grego para o latim e também para o árabe, e a diversidade linguística fez que exista barreiras na comunicação. Um exemplo muito claro é o mito bíblico da Torre de Babel, que vocês podem visualizar, que o que simboliza é a fragmentação, a compartimentalização da linguística da humanidade, que você tem a mesma mensagem aqui em diferentes andares e não pode comunicar a necessidade de um significado, além de que é o mesmo açúcar e no andar do português, mas não pode comunicar a necessidade de açúcar com outro andar se você não sabe falar alemão. Então, é uma barreira que a tradução permite lidiar com a barreira de diferença de linguagem. Então, à medida que as línguas evoluíram e o intercâmbio cultural foi mais forte, a comunicação a tradução da comunicação se convertiu em uma coisa muito essencial no respeito de traduzir uma língua. Para a gente falar um pouco de inteligência artificial, Monsermin comentou um pouco, na brevidade, o que faz a inteligência artificial. A gente tem que lembrar que Alan Turing ele desenhou a primeira tradução automática no modelo para decifrar o código dos alemães, dos nazis, que eles comunicavam com um código que ninguém conseguia decifrar de forma manual. Então, ele inventou a tradução automática. Na década de 1950 já a humanidade fazia a tradução automática, mas os resultados eram básicos. Mas o que vocês podem observar é que a gente já conseguia fazer associações entre significados. Então, a necessidade de traduzir é relacionado diretamente ao nível de evolução tecnológica, de relacionamento internacional, a globalização no mundo e o avanço da publicação, da tradução especializada nas áreas científicas, na pesquisa, pode ser na psiquiatria, até o contrato legal no aspecto jurídico, reforçam a ideia de que a tradução é muito importante para fazer chegar a objetivos quando você tem essas barreiras de idioma. Então, a teoria na ciência
o inteligência artificial, como é que faz para traduzir? É pelo o meio de uma rede neural. Uma rede neural é uma estrutura algorítmica que tem várias camadas de neurônios. Em resumo, você dá algo para a rede input, que você pode ver aqui na esquerda, onde você ingressa uma data e a computadora processa a informação através dessas camadas complexas, e dali, passar por esse processamento, você vai ter um resultado no output. Então, isso é como funciona basicamente uma rede neural profunda. O que faz a máquina, a inteligência artificial, para fazer uma tradução, ele utiliza um mecanismo que se chama ENMT, que é a tradução automática neural. A tradução automática neural é uma abordagem da tradução que utiliza redes neurais artificiais para prever a probabilidade de uma sequência de palavras. Então, você tem seu input, você pega a data, a sua frase, o seu significado, e ele transforma a frase para um sistema de números, codificando em até 6 níveis de números. Então, você tem uma palavra que ingressa, é codificada, e ela é codificada até chegar a uma forma deep, que é profunda, uma representação numérica desta frase. E o que isso faz com a informação é que ela pode ser codificada ou decodificada e com o mesmo significado para outras línguas. Então, por meio de associações, esses sistemas podem associar quais são os conceitos, significados em diferentes línguas, e dali você bota uma data em um idioma e você pede para outro idioma, e o output deveria ser o idioma que você está procurando. Então, o DeepL, a plataforma, o tradutor, ele nasce de um dicionário da Alemanha, inglês e alemão, no 2007. Vocês podem conhecer, tenho a certeza que vocês já exploraram alguma vez na web alguma coisa e você pediu alguma tradução e botou no Lingui sem saber que o Lingui é o Lingui. Lingui tem a informação paralela no idioma que você procura na esquerda, e na direita você tem em paralelo mais traduções da mesma palavra que você procurou. Então, do Lingui é que nasce 10 anos depois do Lingui, no 2017, na Colônia, em Alemanha, esse tradutor DeepL, que a gente vai olhar um pouquinho mais de detalhe a continuação. Você tem algumas opções. Monsermin também falou de funções beta. Vocês têm que entender que a inteligência artificial está no boom. O futuro é agora, e está no boom de expansão. Então, ela continua aprendendo. Então, tem muito software que está na fase beta, que não está estandarizado, testeado para funcionar certinho, 100%, mas dá para vocês ter uma ideia. O DeepL é tradutor, mas também é escritor, e o escritor está habilitado desde o ano 2022, desde o ano passado, e você pode ativar uns filtros para você bota uma palavra ou alguma coisa, e se você quer uma definição de alguma coisa, pode colocar graus de dificuldade, como simples, algo mais econômico, mais do business, algo acadêmico, algo de pesquisa, ou algo mais técnico, físico. Então, você pode tirar benefícios da escritura na mesma plataforma do DeepL. Dali, a principal função do tradutor, ele funciona como um tradutor, como vocês conhecem Google Translate, vocês conhecem ChatGPT, mas ele funciona, você tem possibilidade de traduzir texto que você coloca no tempo real, ou você copia e pega e engruda. Você pode traduzir arquivos inteiros, e você também pode utilizar a inteligência artificial para ela permitir fazer uma como construção nesse momento da sua tradução.
Então, uma pequena guia para o DeepL, o mais simples, vocês têm que só pegar o website deepl.com, fazer uma conta, criar uma conta com seus e-mails. Você sabe que tem softwares, versões pros, versões básicas. Agora só vamos revisar as versões básicas, no caso do DeepL, mas o que vocês podem fazer com as versões pagas é que não tem limite para traduzir, pode traduzir arquivos inteiros e mais seguridade, mas vocês preparam seus documentos, tem certeza que vocês querem traduzir o documento em PDF, em Word, você o seleciona, dali escolhe seu idioma, a gente vai ver isso no Google Chrome meu, dali você traduz e descarga o PDF traduzido. Você vai ter uma marca de água em todo documento que você vai traduzir com DeepL, como o Google Translate também. E aqui você tem um artigo científico daqui da Luz Marina que estava conectada e a gente traduziu de inglês para o português. Então, outras plataformas que vocês também podem usar é o GPT-3 e o GPT-4. A gente tem uma pequena tradução que fala da fissão nuclear, que é uma reação em que o núcleo de um átomo se divide em dois. Então, eu pedi para o GPT 3.5 fazer a tradução para o português. Teve esse output, e dali eu posso comparar com o do GPT-4, que é mais avançado. A gente consegue enxergar que o GPT-4 teve foi mais curto, foi mais objetivo em uma palavra, que na final conta muito no linguagem científica. Vocês sabem que palavrinhas que a revista sempre pede especificamente um número de palavras, você pode recortar, mas o mais importante é que a gramática gama, fotões, foi escrito de uma forma que eu, que não falo português como a minha língua materna, entendo que posso pronunciar de uma melhor maneira no GPT-4. Você pode pedir a ventalha do GPT, que pode continuar pedindo mais explicações do tema que você está traduzindo ou falando. Dali tem a mais popular, porque é fácil de acessar, porque a gente tem que fazer o Google Account para absolutamente tudo no dia moderno. Você não escapa de fazer uma conta de Google. Você tem Google Translate, que basicamente ele tem um input que você pode subir arquivos, texto, imagem, você pode falar, ele pode escutar, e dali ele faz a tradução. Então, eu gosto de falar um pouquinho de história. Pedra de Rosetta, vocês sabem, foi encontrada no Nilo, no Egito, um fragmento de grano de diorito, que ele foi muito útil para fazer traduções, porque os jeroglíficos permitiram fazer um contraste com o que significava com outras línguas. Então, no Google Translate você coloca no texto o que você quer traduzir, e dali só seleciona o seu idioma, a língua que você quer traduzir, e ele faz a tradução. O mesmo com arquivos, que também fazia com o DeepL. Você pega seu PDF e dali você escolhe português ou qualquer outra língua que você quer, e dali também tem uma pequena marca de água, que todos os documentos são traduzidos. Isso é muito importante, porque se você faz pesquisa, não importa se é qualquer área médica da saúde ou se não é pesquisa em geral, você vai receber papers para você ler. Se você vai ler uma coisa e você domina muito essa língua e não tem muita coerência, você vai notar que é um documento traduzido, mas não é polido, editado. Então, sempre tem que ter cuidado quando vê as marcas de água, para você saber que está lendo um documento que foi traduzido por uma máquina, não por um humano. Então, aqui tem as diferenças do PDF, e vamos falar, para concluir, a descrição do DeepL e a aplicação.
do ChatGPT, e também vamos falar do Google Translate. Então, o DeepL é aprendizado profundo. Lembra que eu falei de que faz como que análises em diferentes andares e camadas de processamento? Então, você forma o conceito de uma palavra e dali só transforma o mais elemental no outro idioma. Tem uma interface amigável e não dá muito erro para a tradução literal. Você sabe que você, quando coloca um texto, não tem que traduzir literalmente a mesma ordem gramatical no inglês que no português. Você, quando lê no inglês, vai ver que o verbo e a forma de fazer uma frase não é a mesma que no inglês. Então, se você traduz literalmente, não dá para você falar corretamente. Se você quer traduzir, quer falar, ser um expositor de algum paper, algum resultado preliminar, você tem que considerar que a gramática não é ruim quando é traduzida literalmente. O GPT gera texto, gera histórias, compreende muito bem o texto fluente, pode adaptar muitos tópicos, tem uma base de dados muito grande, responde perguntas, escreve ensaios e se continua atualizando, porque você fala para ele, ele aprende como você escreve, ele aprende o que você quer, segundo seu grau de especificidade. Dali, o Google Translate tem muita integração com outros serviços de Google, algo muito útil que é legal do Google, é que você pode ir no website em qualquer língua e só traduzir ali mesmo se você está utilizando o Google Chrome. E é compatível com muitos produtos de Google e tem tradução em tempo real. Quando você utiliza na aplicação no celular, dá para fazer umas traduções que são imediatas quando você não sabe como escrever num idioma ou numa língua. Você também está lendo um artigo e você quer traduzir nesse momento sem sair da página, e você pode usar Google Translate como um plugin. E para concluir a apresentação, a tradução científica é muito importante, porque como a ciência é uma linguagem universal, que o propósito é que se dissemine, se replique, se valide, tudo isso das hipóteses, é muito importante que a gente tem que ter os conceitos quando vai traduzir de um idioma para outro. Quando você fala de artigos científicos, não cometer erros. Assim, uma decisão é bem tomada aqui e também em China, por exemplo. Os desafios da tradução científica é que não é precisa, não é perfeita, tem terminologia muito específica, especialmente na ciência, especialmente vocês podem pensar em nomes de biológicos, nomes de micro-organismos muito específicos, que você troca só uma letra e já trocou toda a doença, todo o causante. Então, a inteligência artificial tem que associar muitas coisas para descartar que não está pensando em outra coisa que vai traduzir errado. As contribuições principais da tradução é que vão melhorando, vão aprendendo e também se adaptam ao contexto. E as principais limitantes, e acho que tem que falar, é que não podemos deixar de olhar a inteligência artificial como uma ferramenta. Não é que a gente vai depender da inteligência artificial. A gente tem que utilizar a expertise humana, mas a capacidade da inteligência artificial para fazer uma boa colaboração e chegar a um objetivo, um novo grau de conhecimento, mas respeitando essa colaboração e saber que são ferramentas para no dia a dia e na nossa vida de pesquisadores. Isso, legal. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada, Santiago. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Um trabalho bem legal que foi feito, né? Essa sua apresentação, muito linda. Eu gostaria de perguntar a todos se há alguma dúvida, se querem algum esclarecimento nesse momento, nessa ocasião, para poder esclarecer junto com Santiago. Ótima apresentação, comentário aqui da estudante.
Outro comentário, Santiago. Obrigada, muito aprendizado. Muito bem. DeepL funciona offline. Uma pergunta de Kelly. Por favor, Santiago. O DeepL funciona, tem integração offline, mas só aceita agora pagos com... Tem alguns países que estão ativados. Estava procurando esta manhã e nem Equador nem Brasil tem o cartão de crédito ativado para o DeepL, mas pode usar se conseguir pagar desde o exterior. Mas falando do offline, você precisa estar sempre conectado na rede para o DeepL funcionar. Sim, precisa sim. Uhum. Não tem aplicação remota até agora. Obrigada, Santiago. Obrigada, Kelly, pela pergunta, e Santiago pela resposta.